Daí, pessoal, mais uma resolução. O valor da expressão raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado menos raiz quadrada de 5 é. Então, aqui eu tenho essa expressão para estabelecer a resolução. Aqui, ó. Eu tenho raiz quadrada da expressão 2 menos raiz quadrada de 5, isso elevado ao quadrado, menos raiz quadrada de 5. Bom, o que se espera aqui fazer? É o cancelamento dessa raiz com essa potência, raiz de índice 2 e potência de expoente 2, resultando 2 menos raiz quadrada de 5, aqui mantendo menos raiz quadrada de 5, e aí o resultado disso seria, olha só, 2 menos 2 raiz de 5, que eu não tenho na alternativa. Ou ainda, poderia também colocar este 2 em evidência e encontrar 2 que multiplica 1 menos raiz quadrada de 5, que eu também não tenho como alternativa. E não tenho por quê? Porque isso está incorreto. O que está incorreto aí? Bom, esse cancelamento de raiz com potência, aqui, ó, raiz com potência, esse cancelamento ele não está adequado. E para estabelecer como que se dá esse cancelamento de forma correta, vou aqui repetir a questão. Raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 5, isso elevado ao quadrado, menos raiz quadrada de 5. Bom, então eu preciso aqui lembrar para ti o conceito ou ainda a ideia dessa relação potência-raiz. Se eu tenho raiz quadrada de x ao quadrado, esse corte aqui se dá de forma direta, isso é igual a x, caso aquele x seja positivo, caso o x seja maior que zero, ou pelo menos igual a zero. Mas, se caso eu tenho x ao quadrado para cortar aqui, não será x, ou seja, será diferente de x, se o x for negativo. Então, se o x for negativo aqui dentro, não dá para cancelar raiz com potência direto. Então, a gente costuma falar o seguinte, que raiz quadrada de x ao quadrado, na realidade, é o quê? É igual ao módulo de x. Então, essa é a ideia. Então, não tem como dar negativo. Então, nota que se eu corto aqui, ó, raiz com potência, e sobra para mim 2 menos raiz de 5, isso aqui, ó, é uma coisa negativa. Por quê? Porque 2 é menor que raiz de 5, já que raiz de 5 é 2, alguma coisa. Então, isso não é possível. Eu não posso cortar a raiz com potência quando o resultado aqui dentro, ó, quando a base for um valor negativo. Então, o que se diz? Se diz que para eu cortar raiz com potência, é necessário que eu faça o módulo de 2 menos raiz de 5. É necessário que eu faça isso, ó, módulo de 2 menos raiz de 5. E lembra que módulo resulta sempre aqui, ó, uma coisa positiva. E como é que eu torno isso positivo? Trocando eles de lugar, né? Fazendo positivo raiz de 5 e o 2 negativo. Agora, isso aqui, ó, é uma situação positiva. E é o resultado do módulo da raiz, módulo de 2 menos raiz de 5. Bom, então, isso aqui, ó, cancelando raiz com potência, me dá raiz de 5 menos 2. E aqui, menos raiz quadrada de 5. Tenho cancelamento de raiz de 5 com menos raiz de 5. E a resposta disso igual a menos 2, alternativa C. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.